Vamos continuar o nosso estudo e os nossos olhos sobre o livro do profeta Daniel. E para aqueles que vêm acompanhando, chegamos agora ao capítulo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Profeta Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigiante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Portanto, todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves dos céus faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze.
Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os boi, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer-lhe: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, a mim se me ajuntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que o Senhor nos conduza nesta noite ao estudo desta passagem. Shall
Vamos recapitular o que vimos até aqui, como parte da introdução nesta noite. Capítulo 1, o que aprendemos no livro do profeta Daniel. Sobre este homem chamado Nabucodonosor, que é o personagem desta noite também. Este homem Nabucodonosor, nunca havia encontrado homens como os descritos no capítulo 1 desta profecia. Ou seja, 4 rapazes, conforme vimos, que tinham por cerca de 17 anos, eram aqueles homens mais sábios do que os mais experientes conselheiros. E esses mesmos 4 jovens descritos no capítulo 1 destacaram-se pelo fato de temerem a Deus, a Jeová. Isso deveria ter causado uma profunda impressão na mente de Nabucodonosor. Mas o que aprendemos no capítulo 1 é que um convívio com pessoas crentes por si só não converte ninguém. Isso é verdade, conforme vemos no capítulo 1. Ainda que tais crentes sejam excepcionais quanto esses 4 moços em sua firmeza no capítulo 1. Os eventos do capítulo 2, agora estou nele, esclarecem o que afirmamos no capítulo 1. Nabucodonosor ainda permanecia pagão, no capítulo 2 dessa profecia. No capítulo 2, Daniel descreve e revela ao rei aquilo que os seus conselheiros pagãos não puderam fazer com relação ao seu sonho. Ele não só diz o que era o sonho, mas o interpreta pela direção divina. E é exatamente através de Daniel, no capítulo 2, que Nabucodonosor foi levado a contemplar a ruína de sua própria religião e confessar, como ele mesmo diz lá no verso 47, que Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o revelador de mistérios. Capítulo 2, verso 47. Este versículo do capítulo 2 enfatiza o quanto o rei ficou impressionado com a revelação que está no capítulo 2. Nabucodonosor, no capítulo 2, então reconheceu que Deus existia e mostrou que ele não era totalmente incrédulo em reconhecer isto, embora não tenha chegado a admitir que ele era o único Deus, mas ele era o Deus dos israelitas. O rei confessa que Jeová é um Deus verdadeiro, maior, ele confessa no capítulo 2, do que os outros deuses, inclusive o dele, retratado naquela estátua. Mas a mente humana se esquece tão cedo. Com frequência, algo que nos parece imensamente importante logo desaparece das nossas mentes. É exatamente isso que enxergamos entrando agora no capítulo 3. É por isso que o homem que no final do capítulo 2, conforme vimos, manifestava possuir uma profunda percepção de que Deus era maior, é um homem que agora parece não mais possuí-la quando introduz o capítulo 3 da sua profecia em Daniel. Esta era a condição de Nabucodonosor agora no capítulo 3. E Deus realmente teve que sacudi-lo no capítulo 3. Mas o que vemos é que no capítulo 3 a sua fúria não convertida motivou este homem a lançar aqueles 3 jovens na fornalha ardente, conforme a última mensagem. E ali ele vê um livramento miraculoso, aliado à provisão divina da segunda pessoa da divindade, da Trindade estar aí, o Filho de Deus, andando por sobre o fogo. Jeová, como o maior Deus, se tornara ainda mais claro na mente de Nabucodonosor. E ali, no capítulo 3, este homem admite que não há outro Deus que poderia livrar aqueles jovens, senão o Deus dos deuses. Ele está quase para dizer que não há outro Deus. Quase. Mas isso não acontece no capítulo 3, conforme meditamos no último domingo. Porém, a narrativa não fornece a menor indicação no capítulo 3 de que a sua própria vontade foi quebrantada ali no capítulo 3. Não há qualquer indício de que ele chegaria a prostrar-se e adorar aquele Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego. No íntimo do seu coração permanecia obstinado tanto quanto antes. Assim, encontramos Nabucodonosor como monarca que faz ali no capítulo 3 uma estátua hedionda, uma estátua, e ele ordena que ela deveria ser adorada. Onde estava a forte convicção que ele descreve no capítulo 2 de que Deus era o maior dos deuses? Agiu em direta contradição à verdade que ele próprio confessara no capítulo 2. As palavras de sua boca não alcançaram, na verdade, o seu coração. É aquilo que Jesus diz que honra com os lábios, mas o coração de Nabucodonosor, no capítulo 3, ainda estava longe do Senhor.
Ele não submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Em nosso texto dessa noite, agora chega no capítulo 4, somos apresentados novamente a este homem, um homem extremamente poderoso e profundamente orgulhoso, até ser quebrantado definitivamente por Deus. Quando Deus o derrubou, ele se arrependeu diante do Senhor e Deus o abençoou. A coisa que faltava na vida de Nabucodonosor, para a nossa lição essa noite, está tristemente ausente na vida de muitos de nós, crentes e incrédulos ou não crentes. Essa coisa é um espírito de quebrantamento diante de Deus, necessário para os homens naturais, mas os espirituais também. Quando me refiro a quebrantamento, e é o nosso tema nesta noite, não estou falando aqui de pessoas vestidas de saco e cinza, conforme era a maneira de expressar no Velho Testamento. Também não estou me referindo àquelas pessoas que sobem escadas difíceis para tentar impressionar a Deus com o seu sacrifício, com a sua humildade. Não, eu estou me referindo aqui a um estado de coração que habita em humildade diante do Senhor. É um coração que se vê como de fato ele é, e que vê a Deus como Deus de fato é. É simplesmente um estado de abertura e de honestidade diante de Deus. É estar em uma posição onde o Senhor possa usar você para a glória dele. Para o cristão é ser moldado, é render-se ao Senhor. E para o pecador perdido é estar em um lugar onde você enxerga a sua própria necessidade e está disposto a voltar-se para o Senhor para atender a necessidade que você tem. Este é um sermão para crentes e para não crentes. Este sermão é sobre os passos que Deus usou para levar Nabucodonosor àquele lugar de quebrantamento que todos nós precisamos. Passos que ele usará em sua vida, se você não se curvar humildemente diante dele. Esta noite, quero que você examine o seu coração completamente. Eu quero, querido irmão e caro ouvinte, que você, de fato, observe as áreas escondidas da sua vida nesta noite. Se você está salvo ou perdido, essa mensagem é para você. E, literalmente, para mudar a sua vida esta noite. Se você der ouvido a esta mensagem do Senhor e responder ao chamado de Deus, você deve demonstrar isso através de um quebrantamento. O nosso tema é o caminho para o quebrantamento. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Pai, nós nos encontramos diante do Senhor, perplexo quando lemos esse texto esta noite, tão perplexo quanto o teu servo Daniel, quando a ele o rei apresentou aquele sonho e ele ficou atônito por algum tempo. E quando lemos toda esta passagem e o modo como o Senhor revelou o que o Senhor faria com Nabucodonosor, também ficamos perplexos. Até onde tu podes ir para quebrantar o coração de um homem? Ó Deus, que esta mensagem ao coração de Nabucodonosor, que transformou ele como um servo do Senhor ao final da sua vida, seja a mensagem que poderosamente vem ao coração dos teus filhos que já te servem e aqueles que ainda não obedecem ao Senhor. É a nossa oração, é o nosso desejo, é a nossa expectativa. Em Jesus oramos. Amém. Para aqueles que gostam de anotar, eu vou ajudá-lo a enxergar as divisões do nosso tema. E nós teremos como base, primeiramente, lembrar, em primeiro lugar, veremos Nabucodonosor em seu poder. Em segundo lugar, veremos Nabucodonosor em seu privilégio. Em terceiro lugar, Nabucodonosor em seu orgulho. E por fim, em quarto e último lugar, Nabucodonosor em sua persuasão. Vamos, pois, ao primeiro pensamento que nos vem essa noite, quando falamos sobre o caminho para o quebrantamento. Vamos enxergar primeiramente este homem. Como é que o vemos? No capítulo 1,
Nabucodonosor em seu poder. Esplêndido, a sua glória. No versículo 1 do capítulo, e agora eu quero que você me acompanhe, nós vamos folhear do capítulo 1 ao capítulo 4. E lá no versículo 1 do capítulo 1, versículo 1 e 2 é dito assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siquém, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do seu Deus. Nabucodonosor em poder. E o que vemos aqui, o alcance do poder de Nabucodonosor nesses dois versículos. Em seu dia diz o texto que Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo. Ele governou o poderoso império conhecido como Império Babilônico, e era inigualável o seu poder e a extensão do seu poder, a força bélica do poder e o quanto que o seu poder alcançara todo o mundo na época. No versículo 2, fala-nos também do capítulo 1 que a fonte do poder foi Deus. É dito, a fonte do seu poder. Observe que a palavra de Deus diz que Deus deu a ele a nação de Israel em suas mãos. Nabucodonosor estava no auge do seu poder, porque Deus o havia permitido, melhor, Deus havia entregue a ele aquela posição de supremacia mundial. Isso nos ensina que nós não somos nada mais do que aquilo que a soberana mão de Deus e vontade de Deus nos permite ser. Nada mais. É um orgulho para qualquer um se gabar de suas realizações. Afinal, sem Deus você estaria no inferno esta noite. Por isso Deus deve sempre merecer a glória de tudo que você é e tudo que você tem. Mas isso não acontece, porque vemos Nabucodonosor aqui em seu poder. Gaba-se disso. Foi um poder também vergonhoso, porque diz o texto que enquanto ele era um grande e poderoso rei, ao mesmo tempo ele era um homem infame aos olhos de Deus. Ele não reconhecia que Deus governava. Você verá ele exatamente assim, um homem fora de controle, um poder excomunal usando para destruir aqueles que porventura não agradassem os desejos do seu coração. Ele estava vivendo independentemente de Deus e não se importava nem com Deus, nem com a vontade de Deus para a sua vida, revelada em todos esses 3 capítulos, até o capítulo que lemos essa noite. Assim também nós podemos imaginar que tem ocorrido com milhares de milhões de pessoas perdidas no mundo. São pessoas que têm posição social, são pessoas emocionalmente equilibradas, intelectualmente sábias, mas elas estão mortas em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Essas pessoas levam a vida voltadas para si mesmas. Essas pessoas, à semelhança de Nabucodonosor, ignoram a Deus e os seus planos maiores. Eles se arrastam obstinadamente em direção ao inferno e não fazem qualquer movimento para impedir de que sejam precipitados ao inferno, exceto a graça soberana de Deus que os sustenta. Mas quando esse dia chegar, essa pessoa não deverá ficar irada com Deus, porque Deus fez tudo o que tinha para fazer, mas ela decidiu escolher não dar ouvidos a Deus. Este é um homem que orgulha-se em seu poder. Mas há infelizmente muitos cristãos professos que também agem assim. Não é só o homem natural. Crentes tementes a Deus que não levam Deus a sério, nem importam com a sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida. Os seus mandamentos, na verdade, não são obedecidos. Crentes que reinterpretam as Escrituras para o seu conforto. A Bíblia diz: não adulterarás, e ele adultera. A Bíblia condena o divórcio, e eles divorciam, porque eles sentem que precisam divorciar. Eles tentam explicar adultérios. Nabucodonosor, até onde essa pessoa irá para confrontar Deus? Temos Nabucodonosor fora e dentro da igreja. Há Nabucodonosor
aos bilhões que agem como ele, que se recusam a reconhecer Deus em suas vidas, não na teoria, porque esse homem reconheceu desde o capítulo 1, mas são lábios mentirosos. É aquilo que Jesus Cristo diz: essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Crentes são capazes de chegar no domingo e professar uma fé extraordinária, cantar os mais profundos louvores, comover-se em adoração, mas o seu coração é um coração obstinado, longe do Senhor. Não tem Deus como aquele que reina na sua vida, no seu comportamento, na sua atitude e nos seus pensamentos. Sim, há bilhões de Nabucodonosores que têm recusado conhecer a Deus, reconhecer a Deus em sua vida. Isso então descreve, pergunto a você, a maneira como você está vivendo até aqui nesta noite. Se sim, então escute que Deus tem uma palavra para você. Em segundo lugar, vemos Nabucodonosor, além do seu poder, vemos Nabucodonosor em seu privilégio. O capítulo 2 fala isso. Essa é a narrativa do capítulo 2. Um homem com grande privilégio. Nesta vida nos foi dado, sabemos, tremendas responsabilidades de um livre-arbítrio, uma responsabilidade que devemos preocupar em apresentar contas da nossa responsabilidade. Em outras palavras, nos foi dado o direito, dado de Deus, para escolher o caminho que vamos tomar através desse mundo. É aquilo que Josué diz lá, no capítulo 24, no verso 15. Eis que te proponho a benção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Sim, somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Do contrário, não seremos julgados por ela. Então você é responsável pelas oportunidades maravilhosas que Deus tem te dado. E você responderá sobre cada uma delas o modo como você lidou. Das bênçãos, porque assim como Nabucodonosor o vemos em seus privilégios, no capítulo 2 também vemos quão grandes são os privilégios que hoje nós gozamos. E fala você, querido, que nos ouve essa noite, que ainda não tomou uma posição para Jesus. Que grande privilégio você tem! Você deverá escolher qual o caminho. Aquele caminho que glorifica ao Senhor, ou um caminho de vergonha e reprovação, um caminho que traz a ira de Deus sobre você, como vemos, esta ira, como assim podemos dizer, estancada, até o capítulo 4, Deus é insuportando a este homem. É exatamente isso que vemos, porque Deus deu a ele muitos privilégios. Eu quero lembrar que, independentemente da sua posição, do seu privilégio, chegará um dia em que a vontade de Deus será realizada completamente em sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 11, que ele diz lá: em quem também obtivemos uma herança, referindo-se à pessoa de Jesus nele, sendo predestinados de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Deus faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade. E quando você lê esse livro, até o capítulo 4, você fala: eu não entendo o que está acontecendo. Por que Deus não dá um basta e não deu? Porque Deus está realizando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Nabucodonosor não entendeu isso no capítulo 1 nem no capítulo 2, mas Deus estava, na verdade, revelando a vontade dele. Há duas maneiras que olhamos no capítulo 2 e no capítulo 3, em que Nabucodonosor exerceu o privilégio que tinha em suas mãos, o privilégio da liberdade, de tomar uma decisão. Primeiro, ele exerceu o privilégio com indiferença. Veja que no capítulo 2, os versos 1 a 49, é isso que nós vemos. O contexto do capítulo 2 é exatamente isso. Um homem que exerceu o privilégio com indiferença. O que vemos no capítulo 2 é que este homem ficou cara a cara com Deus. Nesse episódio que ocorre aí com Daniel, ele recebeu grande luz, ele teve a oportunidade de voltar para o Deus do céu. Veja o versículo 28 e o versículo 37 desse mesmo capítulo. É dito-nos assim: mas há um Deus no céu. Daniel capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito. Daniel diz: saiba, ó rei, há um Deus no céu.
E veja o que ele continua dizendo agora lá no verso de número 37. E ele diz assim: Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ele diz: não esqueça, homem, Deus te concedeu o reino, Deus te concedeu o poder, Deus te conferiu a glória e a força. Saiba, ó Rei, há um Deus no céu, e esse Deus no céu te concedeu o que você tem agora. Sim, vemos no capítulo 2 um homem em sua glória, mas uma glória que ele usa com indiferença, um privilégio. Mas trazendo para a nossa aplicação nesta noite, muitos estão também da forma como Nabucodonosor. Eles são frios para as coisas de Deus. Eles veem a sua maravilhosa luz, como este homem viu no capítulo 2. Mas eu quero lembrar a você que se você não se curvar em arrependimento, digo que você estará num local perigoso, porque você será culpado de tomar as bênçãos de Deus como garantias para a eternidade. Não confie nisso. As bênçãos podem significar a tua perdição, porque este homem em glória, a glória foi o foco, ele perdeu o Deus da glória. No inferno não haverá pregações, no inferno não haverá orações piedosas, hinos nenhum serão cantados, e nem o amor de Deus para atrair você a Ele, porque passou a época do teu arrependimento. Fuja então dos seus pecados, corra para Jesus, para a salvação enquanto é tempo. Não vanglorie da glória que você tem, porque Deus te deu, como Ele pode tirar, e ela pode ser uma armadilha para você se perder eternamente. Por isso que uma das pregações mais ofensivas ao Evangelho é o que hoje é chamado em nosso meio de teologia da prosperidade, pregação da prosperidade, extremamente traiçoeira. Mas este homem também exerceu o privilégio não só com indiferença, mas com indulgência. Aí entramos no capítulo 3 e é isso que nós enxergamos. O contexto do capítulo 3 é que ele pega aquele privilégio e ele é indulgente. O fato é que este homem persistiu na construção de um ídolo, diz o texto aí no capítulo 3. Seja um ídolo de si mesmo ou do seu Deus, como um claro indicador que ele não mudou nada em sua experiência anterior. Ele não volta-se para Deus. Desta vez ele vê Deus trabalhando em grande poder na vida dos outros, como Sadraque, Mesaque e Abidênego. Ele enxerga a mão soberana de Deus. Desta vez ele vai mais longe do que simplesmente dizer: louve o Deus de Daniel. Mas ele diz: olha, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego é um Deus verdadeiro. Ele exalta a Deus e diz que assim, lá no verso de número 28 e 29, e observe no capítulo 3, mais uma vez, que ele chega quase lá. E é o que vemos no verso 28 e 29 do capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Observe bem quem é o Deus. Em momento algum é um Deus pessoal, é o Deus dele que livrou eles. É um homem que se orgulha do seu privilégio e usa o privilégio de uma forma indulgente. Ele não reconhece, mas o Deus de Sadraque, o Deus que livrou eles, o Deus deles, é isso que ele diz. Novamente, isso também pode descrever milhões e milhares de pessoas hoje. São pessoas que estão em contato direto com Deus. Eles conseguem enxergar a realidade de Deus vista em sua vida, mas ainda assim, eles recusam a conhecê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Sim, lamentavelmente também muitos salvos e até perdidos se encaixam no perfil oferecido nos capítulos 2 e 3 de Daniel. Ou seja, é um pecador que, como vemos no texto, um pecador que recebe a luz, que ele vê Jesus, ele sabe que Jesus Cristo é a resposta para o seu pecado. No entanto, ele permanece indiferente ao chamado do Evangelho.
E ele prefere satisfazer a sua natureza pecaminosa do que abandonar tudo e seguir a Cristo. Ele pode até ficar um pouco religioso, como ficou Nabucodonosor, quando sente o calor das chamas. Mas o mero calor das chamas não produziu fé neste homem. Não houve mudança do seu coração, não houve mudança na sua vida, não houve quebrantamento. E o pecado continuava no coração deste homem. É triste que essa mesma tragédia nós vemos naqueles que até reivindicam crer em Jesus Cristo. Muitas vezes há uma indiferença em relação à palavra de Deus. O cristão que endurece o seu coração, chegando ao ponto de recusar-se a responder ao que Deus diz. Eles estão muito mais preocupados com o que eles pensam do que o que Deus diz. E aqui trago à tona a minha leitura e a minha visão no aconselhamento que faço. Como é difícil demonstrar para um irmão, para um crente em Jesus Cristo, que aquele tipo de prática pecaminosa ela é claramente dita na Bíblia. Ele ignora aquela recomendação, a advertência, e simplesmente diz: mas eu me sinto bem assim. Ele troca a palavra de Deus pelo sentir. Então a norma da vida dele é o que ele sente. O que a palavra de Deus diz não importa. É por isso que hoje as pessoas estão aprovando o adultério, achando que não é muito normal isso. É por isso que as pessoas simplesmente descasam e assim continuam de novo. O que é necessário é que essas pessoas de fato não escondam atrás dos seus pecados religiosos, das intenções do seu coração, porque são corruptos e degenerados em seu coração. Os homens devem vir ao Senhor como de fato eles estão. Para que haja perdão é necessário que haja quebrantamento. O perdão tem como a sua primeiro pré-requisito quebrantamento, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Até quando? Vamos aprender a necessidade de nos quebrantarmos, se queremos esperar que Deus nos perdoe. Nabucodonosor em seu poder, Nabucodonosor em seu privilégio. Em terceiro lugar, Nabucodonosor em seu orgulho. Isso enxergamos no capítulo 4. Versículos de 1 a 33 fala exatamente isso. Nabucodonosor mais uma vez está no lugar de bênção. Nabucodonosor é dito que ele seria derribado. Isso não havia acontecido, ele tem esse sonho. Mas esse julgamento poderia ser evitado. Veja que o profeta Daniel diz isso: olha, ó rei, tome isso em consideração, para que não aconteça contigo aquilo que Deus revelou do seu sonho. Você tem tempo ainda. Ó homem, ajoelhe-se diante do Senhor, quebrando o seu coração, porque essa imagem que você teve é o modo como Deus vai tratar você se você não se arrepender. Ou seja, nós entramos no capítulo 4 mais uma vez com um homem em seu orgulho, um homem que não tinha entendido, ou fez-se de ouvido de mercador, como costuma se dizer. E aqui Daniel diz: olha, a interpretação é essa. Veja que o próprio Daniel, ele diz que no capítulo 4, que antes de revelar aquele sonho, ele ficou profundamente atônito, verso de número 19. Ele ficou atônito por algum tempo, e diz que os seus pensamentos o turbavam. Ou seja, Daniel enxergou aquela cena, que Deus fala para Daniel o que ia acontecer. E Daniel teme e treme só de imaginar o rei na imagem de um animal. Mas mesmo assim, ele diz: és tu, ó rei, verso de número 22, que cresceste e vieste. Aí diz o seguinte: quando ele viu o rei, quando o rei viu o vigilante de dia, ele fala o que deveria acontecer. E aí lá no verso de número 24 ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra ti, meu senhor. E aí ele vai explicar que ele seria expulso de entre os homens. Aí no verso de número 27 ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim a esse seu orgulho, põe fim a essa sua cerviz difícil de quebrar, põe termo pela justiça em teus pecados, pelas iniquidades, usa de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor, vemos em terceiro lugar, ainda estava em seu orgulho. Apesar de tudo isso, que colocou o profeta estarrecido, não dizia respeito ao profeta, mas o rei de quem se dizia aquilo, ele não
toma conta disso. É o que vemos no próprio capítulo 4. A grandeza da Babilônia é o que ele vê. Então observe agora na sequência, nos versículos 30 em diante, do capítulo 4. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E aí vai acontecer o cumprimento da profecia. Mas o que nos chama a atenção, diz que tinha decorrido 1 ano, 12 meses. Aquilo que faz um profeta que tem temor de Deus estremecer e ficar apavorado com o que tinha Deus a fazer por aquele homem, não faz esse incrédulo, porque o orgulho faz isso. Ele tapa a mente do ser humano. O indivíduo é capaz de morrer, mas não quebrantar-se. É o que vemos aqui no texto, se não fosse a misericórdia de Deus. E o que faz? O texto sagrado diz que ele agora vai ver a grandeza do seu reino, conforme vemos nos versos 30 em diante. E diz que o rei estava perplexo. Ele, que olha aí, diz que ele estava andando e viu a Babilônia que ele fizera, as suas grandes muralhas. Nabucodonosor olhava para aquela grande cidade, e ele podia ver ali espaçosos jardins e pomares que alimentavam a população, grave aí, de cerca de 2 milhões de pessoas. Não sei quantos mil habitantes tem Guarulhos, mas só para você ter uma ideia, seria do porte de Guarulhos para mais. 2 milhões de pessoas. E diz o texto sagrado que enquanto ele andava, no versículo 30 é dito algo aí, que o rei falou que tudo aquilo na verdade era crédito dele. Ele não louva a Deus, ele não reconhece a Deus. Ele não reconhece aquilo que Daniel disse lá no capítulo 2, verso 37 e 38. Olha, ó rei, isso foi dado a você por Deus. Capítulo 2, verso 37, ele não lembrou disso. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, lá naquele sonho diz: Deus te deu o poder para você reinar sobre os homens e sobre os animais. Este homem permanece em seu orgulho. E esses eventos então levaram a algo que acontece lá no verso de número 29. Diz: ao cabo de 12 meses, quando ele passeava, cumpriu-se a profecia. Cumpriu-se o sonho. Nunca confunda a paciência e longanimidade de Deus com esquecimento. Grave isso. Nunca confunda longanimidade de Deus e paciência com esquecimento. Deus não esquece. Ele vai tratar do seu pecado aonde você estiver. Não confunda. E essa profecia, este capítulo 4 é a grande advertência para aqueles que acham que Deus se esquecerá. Deus sempre se lembrará do seu pecado, até que esse pecado seja tratado no Calvário. Mas se não for, Deus se lembrará. O que Deus promete esquecer é aqueles que Ele perdoa. Mas aqui, o pecado não confessado. Você pode sentir que você está escapando das mãos de Deus agora. Você pode até pensar que ninguém a não ser Deus conhece e sabe o que você anda fazendo entre o povo. Mas se Deus sabe, é o suficiente. Ninguém mais precisa de saber. Porque você está nas mãos do mais poderoso Rei do Universo. E de um juiz muito justo, perfeito. Seu pecado alcançará você. É isso que Deus diz lá em Números capítulo 32, verso 33. Eis que pecastes contra o Senhor, diz o texto, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Assim também afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nabucodonosor, agora em lugar de quebrantamento. Há milhões hoje que se encaixam nesse padrão de vida de Nabucodonosor. Eles tiveram seus corações feridos pela convicção
Eles sabem, inclusive, que precisam arrepender diante do Senhor, mas em seus orgulhos, eles escolhem continuar provocando Deus. Eles acham que Deus não tem nada a dizer com relação à vida deles. O problema é deles. E Deus que muitos crentes, quando tenho que encorajar irmãos na fé ou adverti-los dos seus pecados, eu me sinto como Daniel, eu fico atônito. E os meus pensamentos me turbam também, de imaginar o que Deus não pode fazer com essa pessoa, se ela continuar sendo dura contra Deus. O que vemos nesse texto, que este homem entendia que ele podia se esconder no seu orgulho. Gostaria de lembrar que Deus sabe exatamente como chamar a sua atenção. E é exatamente isso que vemos agora no verso 31. Veja como Deus chama a atenção. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Agora temos a parte mais profunda da ação de Deus na vida de um homem que decidiu lutar contra Deus, decidiu não se quebrantar. E aqui eu quero que você saiba que Deus sabe como chamar a sua atenção. Ele usa de todos os meios, te dando força, poder, sabedoria, riqueza, tudo que você tem. Mas em todo o tempo Ele está dizendo: glorifica-me, olhe para mim, veja a minha glória. Não faça do que você tem o seu Deus, mas olhe para mim, que te dou tudo isso. E eu vou exigir isso de você. E à medida que passa o tempo, você continua como Nabucodonosor. Até que Deus fala: então ok, eu vou te chamar a atenção de uma forma um pouco diferente. Não vou te tratar mais com as minhas benesses. Vou inverter o processo. E é o que acontece exatamente no versículo 32. Enquanto o rei falava, diz que então veio a voz de Deus e falou diretamente àquele homem. E Deus humilhou aquele rei orgulhoso com uma doença conhecida como licantropia. É o que acontece aqui. É uma doença. Esta é uma palavra composta de 2 termos em grego. Likos significa lobo e antropos, homem. Significado dessa palavra é uma doença onde a pessoa acredita ser um animal, enquanto ao mesmo tempo preserva suficientemente consciência interior de que ela não é um animal, para lembrar do que realmente ela é. Pessoas que sofrem dessa terrível enfermidade agem como animal que imaginam ser e emitem ruídos, sons que caracterizam aquele animal. Mas a consciência, ela não perde. Imagina isso. Que conflito esse homem teve? Licantropia. Tinha consciência humana, mas agia como animal. Este poderoso rei foi colocado como um animal. Esta era a situação. Tinha uma consciência interior de quem ele era. Um rei agindo como um lobo. Um lobo homem, mas consciente de quem ele era. Alguns dizem que esses filmes de lobisomem são inspirados nessa ideia. Um momento é gente, outra hora é um lobisomem. Este poderoso rei foi transformado em um animal selvagem. E o texto fala aí de 7 tempos, 7 anos. Aquele homem, diante de quem milhões tremiam, é agora reduzido a uma besta patética, infeliz e feia. Ele entra nessa condição com as últimas palavras que ouviu no seu julgamento, no verso 31 e 32. Você, ó rei, agora vai virar isto.
A consciência desse homem martelou a última palavra na sua sanidade, enquanto ele poderia controlar o seu comportamento, mas a sua consciência martelou por 7 tempos que ele era gente, mas agia como animal. É isso que é dito no texto. Foi a essa situação que o Senhor trouxe o mais poderoso homem do Império Babilônico, usando-o como um castigo para o seu orgulho, um meio de ensinar a lição a ele, uma lição espiritual em sua conversão. E eu fico imaginando aqui, os palacianos retiraram para fora aquele soberano enlouquecido e o observavam com espanto enquanto ele rolava no campo com unhas e cabelos crescidos. Uma besta fera. Quem imaginaria que tal coisa pudesse acontecer ao rei da Babilônia, que tanto se orgulhava do seu poder? O homem a quem nada parecia impossível, agora havia sido entregue a um total desamparo. Ele, que sempre foi honrado, com temor serviu, era agora objeto de compaixão. Olha o que virou rei. Como eu disse, Deus sabe chamar, sabe como chamar a sua atenção, se você não ouvi-lo enquanto Ele te abençoa. Se você é orgulhoso e não se humilhar diante do Senhor em arrependimento, saiba, Ele usará todos os meios necessários para quebrantar você. Isso é especialmente verdadeiro se você, principalmente, é um filho de Deus que anda perambulando no pecado. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, versos 6 a 12. Qual é o pai que não corrige o filho a quem ama? E assim Deus diz que disciplina sim. Se você é um desses que anda enlameado no pecado, saiba, Deus vai buscá-lo onde você estiver. E vai tratar de você de uma outra forma, inimaginável. Da maneira como Ele vem tratando a você, será ela diferente. Se você se recusar a submeter a esta forma de quebrantamento, Ele enviará outra forma para te quebrar. O que é preciso para quebrantar o seu coração, querido irmão? O que é preciso, querido ouvinte, para você vir a Cristo em salvação? Você é crente? O que será necessário Deus usar para torná-lo totalmente limpo diante dele? Para ser puro como ele é, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Saiba, querido irmão, Deus não hesitará em usar qualquer meio necessário para te quebrantar. É a grande lição do capítulo 4. Nabucodonosor em seu poder. Capítulo 1. Nabucodonosor em seus privilégios, no capítulo 2. Nabucodonosor em seu orgulho, no capítulo 3. Por fim, Nabucodonosor, agora em sua persuasão, no final da narrativa do capítulo 4. Verso 34 em diante, então lemos. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aqui há quebrantamento. Aqui ele se converte. Há uma realização. Nabucodonosor finalmente percebe que o que ele precisa é de um relacionamento pessoal com o Deus dos Hebreus, aquele Deus de Isaac, como ele dizia, o seu Deus. Obedeçam. Agora não é o meu Deus, eu louvo, eu exalto esse Deus. Ele percebe que Deus tem estado certo o tempo todo. Ele percebe que ele é um pecador e se volta para o Senhor em arrependimento. É maravilhoso o que ele diz, verso de número 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele diz: eu reconheço, Senhor, o que o Senhor fez está certo, eu não tenho nada que reclamar. Eu fiquei 7 anos pensando. Enquanto o Senhor me deu a lucidez, a capacidade, o poder, a glória, eu não olhei para o Senhor. Mas quando o Senhor me retirou do convívio dos homens, me colocou como uma besta fera, eu tinha consciência e comecei a fazer uma leitura da minha vida. E o que eu percebi é que o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Eu é que sou insano no meu orgulho, na minha vaidade, na minha presunção.
Eu me apeguei às benesses do Senhor e esqueci do Senhor. Eu não glorifiquei, eu não te amei, Senhor. É maravilhoso o modo como termina a história desse homem. Havia uma realização. Este é o lugar que muitos salvos, este é muito lugar, é um dos lugares onde sejam salvos ou perdidos precisam vir hoje, ao lugar do final dessa narrativa. Quando alcançamos aquele lugar de quebrantamento, e se esse quebrantamento nos vem por meio de uma tragédia, ou por sermos inteligentes o suficientemente para humilharmos quando Deus simplesmente fala, este é o lugar de quebrantamento. Este é o lugar para o qual nós devemos vir esta noite. Devemos perceber Deus e a sua vontade e o que precisamos fazer para a nossa vida. Eu pergunto, você já chegou ao lugar como o do final dessa narrativa? Você chegou a esse momento como Nabucodonosor, ou você continua ainda não quebrantando o seu coração, reconhecendo que Deus governa e que você precisa de humilhar e que você precisa ser fiel e obediente a Ele? Novamente eu pergunto a você, o que você está esperando ainda para vir para este lugar, para subir com Nabucodonosor, para este momento de arrependimento, de confissão? A mudança óbvia na atitude de Nabucodonosor observamos a partir do verso 34. Antes ele ignorava Deus, ou simplesmente dava a Deus meramente uma honra com lábios, mas o coração não servia a Deus. Agora, conforme vemos nesses versos, ele começa a louvar ao Senhor, ele começa a glorificar as obras de Deus. Aqui você está vendo um homem salvo. Grave o que eu vou dizer. Um dia, quando chegarmos ao céu, haverá um homem chamado Nabucodonosor. E ele dirá o seguinte: olha, irmãos, aqueles 7 anos que me humilharam e me fizeram com que me curvasse diante do Senhor, foi os melhores anos da minha vida. Deus teve que fazer aquilo comigo. E você poderá dizer a Nabucodonosor que Nabucodonosor estava certo quando fez essa leitura, e você louvará e dará toda a glória ao Senhor dos céus, o Senhor dos senhores. Este é um sinal de coração verdadeiramente quebrantado, e é o que Deus quer de mim, de você essa noite. É assim que você vive em sua vida diante do Senhor essa noite. Você pode honestamente dizer: olha, pregador, em tudo que faço Deus é glorificado, e tudo quanto eu sei, o pecado já foi confessado e estou quebrantado diante do Senhor. Você pode dizer para esse pregador essa noite, e humildemente diante do Senhor você pode fazer essa afirmação. Mas se esta não é a sua vida, você precisa de subir para o lugar do arrependimento, de mudança mesmo na sua vida. Para concluir, mais uma vez eu pergunto a você, dileto ouvinte e querido irmão, o que é preciso Deus fazer com a sua vida para quebrantá-lo? Quanto tempo você resistirá ao chamado de Deus? Para a santidade ou para vir à cruz do Calvário? Saiba, se você não for à cruz do Calvário, você que ainda não conhece ao Senhor Jesus, Deus não esquecerá dos pecados que você anda cometendo. Eles precisarão de ser pagos. E há um local, somente um local, fora da cruz, onde o pecado é punido. Chama-se inferno. Você pagará por um. Quanto tempo você vai demorar para olhar para o Calvário? Quanto tempo você vai precisar ainda para arrepender dos seus pecados e aceitar a graça que te abençoa e te mantém fora do inferno por misericórdia? Porque haverá um dia em que Deus vai dar um basta na sua vida. Haverá um dia em que Ele poderá fazer com você o que Ele fez com Nabucodonosor: virar a tua cabeça e o teu mundo para baixo. Nós humanos somos muito teimosos.
E por isso que precisamos ser quebrados pelo Senhor, como foi Nabucodonosor. E o que aprendemos é que Deus tem muitos meios para quebrantar homens e mulheres. O que vai demandar da sua vida, o meio que Deus usou foi aquele de tornar esse homem uma besta fera por 7 anos. O que demandará da sua vida para você parar de rejeitar a graça que te convida para o arrependimento? A morte? A tristeza? A doença? A pobreza? O que você acha que poderá acontecer com você? O que será preciso Deus usar? Em vez de forçar a mão de Deus, por que não ir a Ele enquanto há graça? Não force a mão de Deus sobre você. Você não resiste. Está aqui o mais poderoso homem, Deus quebranta. Aproveite enquanto Ele opera em longanimidade e graça, do que ter a sua mão pesando sobre os teus pecados sem Jesus Cristo. Por que você não vem agora, enquanto Ele ainda opera em misericórdia? Por que não se curvar, querido, e permitir que as manifestações de Deus sobre a sua vida sejam a grande voz falando ao teu coração? O que será para a sua vida hoje? Onde você está? No caminho do quebrantamento? Lembre, o nosso tema foi exatamente este: o caminho para o quebrantamento. O caminho de Nabucodonosor foi longo e viveu muito pouco tempo, logo morreu, ou seja, quase com o pé na sepultura. Mas saiba, Deus fará tudo o que for necessário para quebrantar o seu orgulho e a sua indiferença a Ele. Pense nisso. Dessas verdades podemos extrair algumas aplicações. Primeiro, o ato mais misericordioso que Deus pode realizar a favor de um pecador é quebrantá-lo. Maravilhoso isso, não é? O ato mais misericordioso que Deus pode fazer por você é te quebrantar. Foi o que Ele fez por Nabucodonosor e aprendemos isso. Nesta condição, qualquer homem ou mulher sempre estará seguro, ou seja, do quebrantamento. A única direção para a qual pode voltar os seus olhos é para o alto, tendo no céu o único lugar para o qual você pode apelar. Mas se o céu for contra você, no juízo eterno, quem te poupará? Quebrante-se agora. Segunda aplicação: a única maneira de nos aproximarmos do Altíssimo é descendo ao mais baixo lugar de humildade. A conversão de Nabucodonosor nos ensina isto. E o Senhor Jesus Cristo salva pessoas que se encontram naquela posição, porque Ele não veio chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. Você só pode se aproximar de Deus quando você se ajoelhar, quando você estiver no lugar mais baixo. Aí você vai entender que o Altíssimo reina sobre você. Terceira aplicação: aqueles que relutam em prostrar-se aos pés de Deus devem atentar a esta advertência do texto: Deus poderá tornar louca qualquer pessoa. Se você se reluta pela sua inteligência a ouvir a voz de Deus, saiba, Deus pode tornar louca qualquer pessoa, como Ele fez com Nabucodonosor. Quem sabe como Deus reagirá à sua constante rejeição aos convites dele? Você tem ideia? Deus pode quebrantar você. E um texto muito sério que eu vou citar agora, Provérbios capítulo 29, versículo 1. É tão sério que esse texto diz o seguinte: Deus pode quebrantar você sem que haja arrependimento. Ou seja, Ele te joga lá no lamaçal, Ele te quebra e você ainda vai para o inferno. Nabucodonosor, o último fôlego de vida diz: eu louvo, eu bendigo o Senhor. Mas o texto de Provérbios diz que Deus pode quebrar você sem que haja arrependimento. A indiferença em relação ao arrependimento, a indiferença em tomada de posição diante de Cristo, pode levar você ao que diz o texto de Provérbios 2:1:
Ele te quebra sem que haja cura. Passou o tempo e você terá uma eternidade, não 7 anos pensando no que você ouviu. Foi o caso de Nabucodonosor. Mas você terá uma eternidade toda ouvindo todos os sermões, todas as mensagens que Deus apelava na tua inteligência, e você não foi inteligente o suficiente. Em quarto lugar, ao final desta mensagem nós devemos lembrar a grandeza divina quando admitimos a nossa própria insignificância. É exatamente isso. É isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele viu que grandeza. Quando é que ele viu a grandeza de Deus? Quando ele admitiu a insignificância dele. Enquanto você não estiver disposto a abrir mão dos teus direitos, da sua bondade, fraternidade, das suas boas obras, você não admitirá a soberania de Deus. Ou seja, a soberania de Deus não pactua com glória humana. Admitindo a sua insignificância, você verá a glória de Deus. Em quinto, Deus não tem boas novas para os que imaginam ser boas coisas. Deus não tem boas novas para aqueles que imaginam ser alguma coisa na vida. Porém, Deus nunca vira as costas com as mãos vazias aquele que reivindica misericórdia. E por fim, não precisamos temer ser quebrantados por Deus. Só Ele quebranta, só Ele pode restaurar. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito, como afirma o salmista no Salmo 51, versículo 17. Também não devemos ter receio de ser governado por Ele. Deixa que Ele governe a nossa vida, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos e bom. É o que diz o último verso. Agora, pois, no capítulo 4, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e todos os seus caminhos justos. Ele pode humilhar aos que andam na soberba. Não tema ser quebrantado pelo Senhor, porque é justo, bom e verdadeiro. Curve os seus olhos, a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que você pense sobre a sua vida com Deus, com base no que você ouviu essa noite. Você, irmão em Cristo, e você que ainda não tomou uma decisão pelo Senhor, pense sobre o seu estado. Até onde Deus precisará ir com você para quebrantá-lo, para fazer com que os seus olhos voltem para Ele, para levá-lo ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. Pense nisso. Nabucodonosor teve 7 anos para pensar, porque ele não usou do entendimento para rapidamente entender que o melhor era arrepender. E você não precisa de 7 anos para pensar. Esses momentos, esses minutos são o suficiente para você que é inteligente entender que Deus domina sobre tudo e você precisa de quebrantar-se. Senhor, te louvamos, porque a tua palavra é fogo consumidor, é qual martelo que esmiuça a penha. Por mais empedernido que esteja o nosso coração, por mais indiferentes que tenhamos agido, por mais longe que estejamos do Senhor, por mais rebeldes e obstinados que vivemos em nossos pecados, sabemos que haverá um tempo que o Senhor dirá: basta, chegou o momento de ser quebrado e quebrantado. Não nos permita, Senhor, que resistamos à tua graça, à tua misericórdia e o teu perdão que vem sobre nós, e de tal maneira que não ouçamos e nem quebrantemos-nos diante do Senhor, mas dá, Senhor, um coração sábio, que não precisemos de passar anos como este homem passou para entender que o Senhor dominava. Por isso, ó Deus, converta os nossos corações ao Senhor,
Que a nossa fé, a nossa religião não seja pro forma, não seja de lábios que professam o teu nome, mas o coração continua andando longe do Senhor. Tu sabe como cada um de nós tem andado nessa congregação, o que andamos fazendo no meio do povo, o que pensamos, quais são os desejos do nosso coração, o que ocupa a centralidade do nosso coração. Não precisa de ninguém saber, porque o Senhor sabendo é o suficiente, basta, não há mais necessidade. O Senhor sonda, esquadrinha e conhece o coração. Por isso, Senhor, como salmista dizemos, vem, Senhor, esquadrinha, humilha-nos tanto quanto for necessário, para que possamos olhar para o Senhor na glória, do que mantermos a nossa incredulidade e vemos a tua glória refletida nas penas do inferno, sofrendo dores. Pedimos que o Senhor, através dessa palavra, tenha falado ao coração daqueles que ainda têm ouvido a tua palavra, mas não tomaram uma posição diante do Senhor. Abra esses corações, ó Deus, converta esses corações à cruz do Senhor Jesus Cristo, onde há perdão, onde há graça e a misericórdia. E aqueles que te conhecem, que te servem, que professam a fé diante de ti, mas não têm a tua palavra como norma, mas sim os desejos do coração, também quebrante esses corações, para que a tua palavra seja verdade na vida prática daqueles que um dia professaram crer no Senhor. É a nossa oração em nome do teu bendito Filho Jesus. Amém.